Obrigado, vereador Valmor. Ele é o próximo inscrito, o vereador Maximino Malabarba. Ah, tá. Foi acordado então com o vereador e abrir mão do uso da tribuna hoje. Vereadora Lucilene Marque, então, a próxima inscrita, por favor. Quero cumprimentar os colegas vereadores, mesa diretora, presidente, funcionários da casa, imprensa que nos prestigia, público que está aqui presente e os que nos acompanham pelas redes sociais, pela página da Câmara de Vereadores. Então, eu quero falar um pouquinho hoje sobre a minha indicação de projeto de lei, que vai ao Executivo, para ele fazer a sua avaliação, que institui o Talian como patrimônio cultural do município de Carlos Barbosa. Então, é uma honra para mim poder estar aqui trazendo para essa casa esse projeto. Eu sou lá do 5 da Boa Vista, lá do interior, então eu cresci ouvindo meus nonos, meus bisnonos, meus tios, falando o dialeto. Então, primeiramente, eu quero explicar um pouquinho a diferença do italiano e do Talian. Então, num primeiro momento, seria muito fácil explicar um do outro. O italiano é a língua falada, oficial, falada na Itália, E o Talian, então, é a mistura dos dialetos trazidos da Itália pelos primeiros imigrantes, com palavras do português e do idioma gramatical. Então, no final do século XIX, quando os primeiros italianos chegaram às terras brasileiras, ao solo brasileiro, em busca de melhores oportunidades, o uso de dialetos na Itália era muito comum. Então, contam registros históricos, inclusive aqui no município a gente tem o livro intitulado História de Carlos Barbosa, escrito por Aldo Migot. Até lembro muito bem no meu ensino fundamental de ver esse livro nas bibliotecas, enfim, que conta então um pouquinho sobre a chegada do primeiro imigrante italiano em solo barbosense, que foi em volta dos anos de 1872 e 1873, e com ele também então veio essa nova língua, o Talian. Então, o Talian é a língua de imigração falada em Carlos Barbosa e em toda a Serra Gaúcha e em algumas cidades do Brasil. Existem muitos textos e dicionários escritos em Talian. Nosso município vizinho aqui, enfim, Serafina Correia, em 2015, recebeu o título da capital nacional do Talian. Tem um vídeo muito bacana, quem puder assistir na internet, intitulado Talian, Nossa Língua Madre. Então, tem um senhor que conta um pouquinho de como chegaram em Serafina Correia, em como fazem toda a tradição, faz o capelete, a polenta cortada com a linha, enfim. Isso tudo que eu acompanhei, o pão de forno, os biscoitos caseiros, então tudo que eu acompanhei quando pequena, enfim, na minha infância. E vejo que hoje isso, infelizmente, está se perdendo, E quem sabe um dia a gente, então, através desse projeto de lei, juntamente com a Secretaria da Educação, a ProArte, enfim, a gente possa estar fazendo um trabalho aqui, registrando os nossos antepassados, contando um pouquinho dessa história aqui de Carlos Barbosa. A gente tem os roteiros turísticos também, a gente tem o Recanto Bergamasco, lá no 5, que mostra bem essa tradição, Então, tem alguns fatos que eu levantei, que eu também não sabia, então, pesquisando, eu achei muito bacana, que em dezembro de 2007, na Câmara dos Deputados, em Brasília, ocorreu a audiência pública da diversidade linguística do Brasil, que previa a escolha da língua piloto, ou seja, uma língua que tenha relevância para a memória e identidade dos grupos que compõem a sociedade brasileira, que seja um veículo de transmissão cultural e falada no território nacional há pelo menos 3 gerações. E, pela minha surpresa, então, o Talian foi escolhido como representante pioneiro para as línguas de imigração.
Na escolha, considerou-se também as orientações da Unesco, quando descrevem que uma língua está em perigo, quando se encontra a caminho da extinção, e que sem uma adequada documentação, a língua que está extinta jamais poderá ser revitalizada. Então é importante lembrar que a língua se extingue não quando morre o último falante, mas quando a família deixa de transmitir a língua de origem a seus filhos, o que vem ocorrendo com o italiano e com as demais línguas de imigração. Então, eu não morei com meus nonos, então eu parlo capisco tutto, parlo niente, alguma coisa assim, né? Então eu sei algumas palavras, entendo tudo, mas já não tenho mais a fluência do meu pai e da minha mãe, e vejo que a minha filha, infelizmente, muito menos, né? Então a Unesco também calcula que em todo o país sejam falados 210 idiomas minoritários, e 70 são estabelecidos por imigrantes. Então, qual é o objetivo desse projeto? Preservar e valorizar o dialeto falado pelos imigrantes italianos, que juntamente com outras etnias povoaram o nosso município. Objetivo também, tornar o italiano, então, patrimônio cultural, de modo a preservar a nossa história, assim como dos imigrantes italianos que juntamente, né, povoaram o município, como eu acabei de falar, geraram um sentimento de identidade e, obviamente, de continuidade do dialeto. Além de falado pelos italianos, também foi aprendido por outros imigrantes que aqui se estabeleceram, como alemães, suíços, poloneses, franceses e dentre outros. Então, a ideia é que o Executivo e o Legislativo, juntamente com a ProArte e a Secretaria de Educação, formem grupos, né, de trabalhos, ações, atividades nas escolas municipais, que é de extrema importância, né? Que isso seja feito com as crianças, é o que a gente estava comentando, não sei se a Ariane depois quer fazer o seu à parte, né? Então, começando lá com as crianças, com certeza a gente não vai perder, né, as nossas tradições, a nossa cultura. Então, eu fiz também, antes de dar os apartes para vocês, eu fiz um levantamento das 15 palavras mais representativas da cultura italiana. Eu peço desculpa se eu não souber pronunciar bem direito, mas eu vou lê-las, então. O nono é a nona, que é o principal, né? Olá, orar, vim, polenta, manhar, mama, strucon todo mundo sabe, né? Filó, que era o encontro das famílias à noite, que isso a gente fazia muito, 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 na minha época, quando eu era pequena, de fazer esses filós, de visitar os tios, os nonos. Hoje, infelizmente, isso não se faz mais, né? Eu falo isso antes da pandemia, né? A gente não tem mais esse costume, infelizmente. Frótole, fameia, formaio, grazie, pupá, dio e avante. Então, essas são as palavras, assim, as mais representativas da nossa cultura. Então, eu quero agradecer a algumas pessoas também que colaboraram com essa minha indicação, que era um dos meus projetos, né, na minha campanha, que é o Rodrigo, que está aqui essa noite. Ele e o Felipe, que são pessoas que me ajudam, né, que me ajudaram, que me deram dicas, ideias, a gente acabou pesquisando junto. Então, pedi para o prefeito Kirsch, para a vice-Bea, que deem uma atenção especial a esse projeto. Como eu disse, é de extrema importância. Vou dar os apartes, primeiramente o vereador Enio. Obrigado, Lucilene e Marco, pela parte. Realmente, foste muito feliz em trazer esse anteprojeto, que realmente é de extrema importância. Nós que moramos no interior, a gente sabe de como os nonos, as nonas gostam que todo mundo vai visitar. Inclusive, não sei se tu sabe, a minha família, o meu tataravô veio da Itália e a primeira residência dele foi no Cinco Alto. Tivemos uma festa lá há 4 anos atrás, no Cinco Alto, a família Groli, teve mais de 500 e quase 600 pessoas, eu era um dos coordenadores, e realmente lá em casa, por ter feito essa festa, eu tenho todos a certidão de nascimento e de óbito de todos o meu tataravô, meu bisavô e o meu avô, de todos. Porque é bom isso aí, é bom que tu traz isso aí. Realmente, ontem estive na casa de um tio meu e fui visitá-lo lá na residência dele. Ele me levou ver o Parerá, as coisas, e a gente falou tudo em italiano.
eles só lá quando eu vou nas casas dos mais antigos, lá nas comunidades, a gente só fala praticamente tudo em italiano, que é o italiano, o dialeto, né, nosso aqui. Então, tu foste muito feliz em trazer esse projeto e com certeza o executivo vai olhar com bons olhos esse teu anteprojeto. Eu tenho certeza que ele vai voltar em forma de lei. Então, eu te parabenizo por este projeto e realmente aqui nas nossas comunidades do interior ainda existe muito esse falar do italiano aí. Eu, por exemplo, onde eu vou, nas comunidades das pessoas mais antigas, só falo italiano com eles. Então era isso, muito obrigado. Obrigada, vereador Enio. Vereadora Ariane. Lucy, quando você botou que ia entrar com esse projeto na pauta, primeira coisa que eu fui pesquisar o que era italiano, porque eu sou daqui de Carlos Barbosa, mas lá na minha casa a gente não falava muito italiano, porque a minha mãe não é italiana, minha mãe não é dessa região. Então o pai não falava porque a mãe não entendia nada. Mas eu quero te dizer, eu te falei aqui antes, mas vou falar agora para o público ouvir, que eu acredito que todas as pessoas precisam pelo menos saber 2 línguas. A língua mãe e uma outra para se defender. Isso é coisa assim, ó, de primeiro mundo, mas Carlos Barbosa não pode ficar para trás. E eu sinto em te dizer que existe uma lei, quando eu li que era italiano, eu fui pesquisar na prefeitura, porque eu me lembro em 89, que foi o ano que eu ingressei no magistério, que já existia uma lei municipal que oferecia às crianças na rede municipal a aprendizagem da língua italiana. E ninguém soube me dizer por que isso não existe mais. Que agora, foi o que o Enio disse, os mais antigos sabem italiano, Enio. Os nossos pais, os nossos avós sabem, mas as crianças não sabem. Ela está morrendo, a língua italiana, aqui na nossa região. Assim como está morrendo essas palavras, o italiano que você falou. Então, eu fico sentida em saber que uma coisa que podia ter sido bom, e hoje eu ainda comentei com a Berce, não sei se a gente não tem que ver o porquê que foi parado de dar italiano nas escolas, e voltar a ter a nossa segunda língua mãe, aqui em Carlos Barbosa, seria o italiano. Então, eu acho assim, muito importante o que tu está resgatando, mas seria de suma importância a gente ver o resgate da língua italiana. Obrigado. Obrigada, vereadora Ariane. Então, quem sabe, através desse anteprojeto, né, dessa indicação de projeto de lei, a gente não possa estar, então, revendo e colocando em pauta essa questão da gente estar colocando o italiano, sim, no currículo escolar. Eu acho fantástico se isso acontecesse, demais mesmo. Então, agradecer aqui aos colegas, a todos que me ouviram, e deixar mais um reforço para o prefeito Kirsch, para dar uma olhada, então, com muito carinho, muita atenção, que eu tenho certeza que o Executivo e o Legislativo, juntamente com a ProArte e a Secretaria da Educação, a gente possa estar fazendo um programa bem bacana, engrandecedor e ampliando, né, e dando essa força para a nossa cultura aqui em Carlos Barbosa. Obrigada, presidente. Obrigado, vereadora Lucilene.